Olá, geniais criadores de gambiarras, eu sou Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Olha só o que eu achei! E a vítima da vez será uma impressora matricial Epson LX300. É logo depois da vinheta, vai! Caramba, como será que ele acha tanta coisa, hein? Apesar de serem bem antigas, impressoras matriciais ainda são muito usadas por empresas até hoje. Isso porque ela consegue imprimir um grande volume de documentos a um custo bem baixo. Além disso tudo, ela consegue imprimir duas folhas ao mesmo tempo. Calma que você já vai entender como. Tá, mas e como essa impressora funciona? No lugar de cartuchos de tinta, existe uma fita, bem parecida com as fitas de máquina de escrever. Ah, mas adiantou muito, porque a maioria das pessoas que assistem esse canal talvez nunca viram uma máquina de escrever na vida. Calma que já vai fazer sentido, calma aí. E na cabeça de impressão existem umas pequenas agulhas. É como se a impressora fosse uma máquina de tatuar. E as agulhas conseguem marcar com tanta força que algumas impressoras usam duas folhas de papel com uma folha de carbono entre elas. Assim, enquanto a primeira folha é impressa, as mesmas informações são transferidas para a segunda folha através do papel carbono. Por isso que muitas empresas ainda usam pelo custo-benefício que essa impressora traz. E essa daqui é a fita usada na impressora. Ela fica fixa no lugar enquanto a cabeça de impressão passa por cima dela, formando as letras e os números, e até mesmo algumas imagens. E é claro que apesar de todas essas vantagens, ela tem muitas limitações. Como por exemplo, ela só consegue imprimir um tipo de cor e não é muito boa para imprimir imagens, a não ser que essa imagem seja apenas de uma cor. A qualidade da impressão depende da quantidade de agulhas na cabeça de impressão, que podem ser 9, 18 ou 24 agulhas. E é claro que isso depende do modelo de impressora. Você pode até pensar, para que eu quero uma impressora que só imprime uma cor e muito mal imagens? Mas ele é muito útil para empresas que precisam imprimir uma quantidade enorme de documentos ou notas de compras, como por exemplo, a grande maioria das lojas de materiais de construção que tem aqui na minha cidade, que usam para imprimir a lista de materiais de construção para os clientes. E depois disso tudo, se você ainda não tiver abandonado esse vídeo, vambora ver o que tem dentro dessa impressora. E logo de cara deu para perceber que ela estava bem judiada, tadinha. Parece que alguém manteve a impressora guardada por muito tempo e num belo dia resolveu fazer uma limpeza no local de trabalho e jogou a impressora fora. E na tampa da impressora já tem alguma coisa que dá para usar, como essas duas rodinhas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma impressora parecida com essa, então eu me lembrei que essa parte aqui sai com bastante facilidade. Eu acho que isso daqui era para facilitar o encaixe do papel, se eu não me engano. E por falar em papel, geralmente ele vem em caixas e uma folha é grudada na outra, tendo um picote entre elas, para ser mais fácil de separar uma folha da outra. E nas laterais das folhas tinham uns pequenos furos. Infelizmente eu não tenho nenhuma folha para te mostrar como que elas são. E essa peça aqui que era responsável por empurrar o papel para dentro da impressora. Na verdade são duas peças iguais a essa, uma em cada lado da estrutura. Quando eu consegui separar essas duas peças, a primeira coisa que me veio na cabeça foi esteiras lagartas. Ideias para futuros vídeos. E depois de remover os parafusos principais, chegamos à parte que interessa. E agora que você vai perceber a situação real dessa impressora. Pra minha surpresa, não tem muita coisa interessante dentro dela, e o pouco que tem tá bastante danificado, como por exemplo os componentes eletrônicos que fazem parte das duas placas de circuito da impressora. Dessa vez eu nem me arrisquei em ligar na tomada para ver se ela ainda estava funcionando. Pelo jeito tem muito mais sujeira aqui dentro do que componentes que dá para aproveitar. E
essa daqui é a cabeça de impressão que eu te falei. Infelizmente ela tá muito danificada. Eu não sei se você vai conseguir enxergar as pequenas agulhas responsáveis pela impressão, mas deu pra perceber que elas são muito pequenas mesmo. Quem já trabalhou com esse tipo de impressora ou já teve a oportunidade de ver ela funcionando, sabe que o barulho que ela faz é muito irritante. Tem uns modelos que fazem um barulho tão alto que você não consegue nem conversar com uma pessoa que esteja do seu lado. Tá, exagerei um pouco, não é tanto assim não, mas o barulho é irritante sim. Tem gente que deve até sonhar com o barulho da impressora, de tão irritante que ela é. Além da cabeça de impressão, temos dois pequenos motores de passo, que por sinal estão bem danificados. Depois eu vou fazer alguns testes para ver se eles ainda funcionam. Uma curiosidade que eu sempre tive desde a primeira vez que eu vi esse tipo de impressora era saber o que tem dentro dessa caixinha onde fica a fita. Dentro da caixa da fita tem a fita, ué. É, eu sei que dentro da caixa da fita tem a fita, mas eu queria saber como que ela é armazenada aqui dentro. Porque até onde eu sei, toda vez que a impressão ficava meio fraca, era só girar esse botão para usar uma parte que ainda tivesse tinta. E caramba, tem mais fita aqui dentro do que eu pensava. E olha só como que tudo fica bagunçado. Eu pensei que tinha um tipo de rolo aqui dentro e conforme fosse girando o botão a fita fosse enrolada. Isso é até compreensível porque dessa forma aqui, apesar de estar bem bagunçada, não tem tanta peça aqui dentro e é mais barato de se fabricar. E vamos ao relatório para descobrir o que dá para aproveitar dessa impressora matricial. Como eu falei, os circuitos eletrônicos estão bem danificados, mas isso não me impede de usar alguns componentes que estejam funcionando. E apesar do tamanho, não tem muita coisa aqui dentro, e a grande maioria das peças está bem danificada. Além dos componentes eletrônicos, como sempre nós temos várias engrenagens, parafusos, molas e algumas peças pequenas que talvez eu use na nossa querida série Decorativos com Sucata. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, valeu e até a próxima gambiarra!